7h44, a gente conversa agora então com Olívio Bahia, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Por conta das fortes chuvas, a gente mostrou imagens aqui no começo do jornal, situação complicada de fato em várias regiões aqui do DF, com alagamentos, enchentes, enfim, realmente a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto e entender o que vai acontecer também nas próximas horas. Olívio, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Bom, a gente que agradece, bom dia para Rafael, Diego, Ariane, bom dia a todos os amigos ouvintes da Nova Brasil FM. Olívio, para a gente começar essa conversa então, eu estava verificando aqui, né, o INMET até emitiu um alerta laranja por conta do risco de chuvas intensas com ventos de até 100 km por hora. Esse alerta vale para esse momento? Quando que ele vai ser, digamos assim, finalizado? Quais são os próximos passos? Olha, na verdade, o Instituto Nacional, a gente faz aí, por exemplo, daqui a pouquinho, 9 horas, começa a reunião com os meteorologistas do Brasil inteiro, com a Defesa Civil Senad aqui em Brasília, já a gente dando os encaminhamentos para esses novos avisos, né? A gente costuma colocar o aviso até o dia seguinte, mas sempre avaliando e renovando. Então, provavelmente, Brasília, o Distrito Federal, continua aqui com condição para chuva no decorrer do dia, né? E pode sim ter alguns acumulados expressivos, a chance até de ventos chegando aí a 60, 70 km por hora, né? Mais ou menos por aí, mas o que chama atenção principalmente é justamente a chuva, viu? Olívio, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom, a gente acompanhou essas cenas muito dramáticas lá em Planaltina, mas também em outras regiões aqui do Distrito Federal. Tem gente dizendo, inclusive, que o DF foi o lugar no Brasil onde mais choveu ontem, por conta do volume altíssimo de chuvas que foi registrado especialmente ali na unidade de medição que vocês têm em Águas Emendadas. De fato é isso, a gente está acompanhando uma chuva fora do comum para o período aqui neste começo de 2025, ou tudo isso já era esperado e costuma acontecer em janeiros, historicamente, aqui na capital federal? Olha, Ariane, a pergunta é boa, viu? A gente só lembrando que nós estamos em pleno período chuvoso, que começa ali em outubro, né? Vale lembrar que esse período chuvoso começou exatamente, climatologicamente ele começa em outubro e termina em abril. E este ano ele começou exatamente, não teve atraso no período chuvoso, começou justamente em outubro. E essas chuvas vêm ocorrendo ao longo justamente outubro, novembro, dezembro, e esse ano também chovendo praticamente todos os dias. Essas chuvas constantes e contínuas, elas vão, de alguma forma, saturando o solo, né? O solo ele tem o poder de absorver ali a água da chuva quando ele está seco, as primeiras chuvas, mas de forma contínua ele vai encharcando. E claro, esse período chuvoso a gente tem, como a gente está vendo, chuvas já pela manhã, continua no período da tarde, durante a noite, madrugada ela vai continuando, e em algumas localidades, como foi o caso de ontem, mais de 100 milímetros ali na região de Águas Emendadas, região de Planaltina, com uma pancada. Não bastasse a chuva contínua no decorrer do dia, mas tivemos uma pancada de 40 e poucos milímetros ali por volta das 4 da manhã. Então isso potencializou, né? O solo não tem poder mais de absorção diante de tanta água, ele está encharcado e ele acaba justamente elevando o nível de algumas ruas. Então, infelizmente, a gente está nessa trajetória dessas chuvas, elas devem continuar impactando, principalmente nas cidades menos estruturadas, como são as cidades aqui no entorno de Brasília, né? Região ali, diversas regiões que não têm infraestrutura para receber essas águas das chuvas e, infelizmente, a gente está no período dela e ela acaba provocando impacto para a população de forma geral aqui no Distrito Federal. A previsão é até quando, Olívio, esse período de chuva mais intenso? Olha, o período de chuva nosso vai até abril. Da forma que estamos caminhando, com chuvas ocorrendo todos os dias praticamente, a gente não descarta que as chuvas não tenhamos período de estiagem tão prolongado. Então, a expectativa aí dessas chuvas, esse tempo mais fechado, por exemplo, deve ir até sexta-feira. Final de semana a gente deve ter um pouco mais de abertura,
mas a gente não esquece, abriu um pouquinho, as temperaturas agora estão um pouco mais baixas, ontem não passou de 25 ponto alguma coisa. Mas então, tá quente, hein, Oliver? Essa até é outra coisa que eu queria ver com você, porque tá chovendo, mas a gente sente um calor ainda o na tempo cidade. abafado, né? É. A gente, na verdade, as temperaturas não sobem tanto, mas também não esfriam. A mínima, por exemplo, ela não cai tanto porque você tem o cobertorzinho que são as nuvens. Geralmente a radiação que chega durante o dia, né, tá chegando menos radiação porque está chovendo e tem mais nuvem, então chega, é uma espécie de cobertor, um filtro, chega menos radiação, mas essa radiação ela se perde durante a noite, por isso esfria, principalmente no período seco. Como a gente também tem esse cobertor que são as nuvens, essa perda de radiação ela é menor, então não esfria tanto, as temperaturas mínimas estão batendo 18 graus ali, né? Então não é tão frio como é no período ali de seca. E durante o dia, as temperaturas ontem chegaram às máximas aqui, 25 pontos alguma coisa, mas é aquela sensação de abafamento, porque tem muita umidade no ar. Então, a gente sente essa sensação realmente de abafamento. Final de semana, a gente deve ter um pouco mais de abertura. O sol aparece, aí as temperaturas devem subir mais. Mas temperatura subindo, aí a gente pode ter aquelas pancadas mais típicas de verão, que são aquelas pancadas isoladas ali no período da tarde, finalzinho da tarde, que são mais isoladas, mas também a gente não descarta a ocorrência de trovões, de descargas elétricas e de algumas rajadas de vento, mesmo que de forma pontual, viu? Olívio, uma outra pergunta aqui, rapidamente ainda, né? Você explicou muito bem as condições climáticas. Eu queria saber se você tem algumas recomendações, claro, como meteorologista, e que pode nos passar, porque muita gente nesse horário, 7h51, ou está saindo de casa, ou acabou de sair, está nos acompanhando no carro. Existem recomendações? As pessoas estão indo para o trabalho com essa chuvarada toda. Olha, a recomendação para quem está na estrada, o nosso caro ouvinte aí que nos escuta, é manter a atenção na estrada. Pista molhada, a pista fica escorregadia, na hora da chuva a visibilidade reduzida, em alguns pontos essa chuvinha ali acaba reduzindo a visibilidade, então o motorista deve redobrar a atenção, diminuir a velocidade, manter a distância para o carro da frente para evitar, no momento de uma freada brusca, evitar alguma colisão. Para os moradores dos bairros, vamos dizer assim, menos estruturados, evitar entrar com carro ou andando mesmo nas ruas alagadas. O risco de você cair num bueiro, de você ter algum problema, infelizmente a gente vê aí alguns casos onde as pessoas, inclusive, perdem a vida tentando atravessar essas ruas mais cheias, né? Então é evitar entrar, no caso de ventania e raio, evitar se abrigar embaixo de estruturas metálicas, embaixo de árvores, já que essas estruturas acabam atraindo o raio e, em caso de ventania, podendo ter um galho, até a própria árvore derrubada, então pode também provocar um acidente. Então, esses cuidados básicos aí, a população deve sempre ficar atenta no momento da chuva e, como nós comentamos aqui, chuva que deve se estender aí até o final de abril. E, Olívio, para hoje, então, o que a gente tem mais ou menos de mínima, de máxima e de umidade por enquanto? Mínima novamente na casa de 18 graus, sem muita mudança para os outros dias. Máxima ali na casa de 24, no máximo 25 graus. Já está chovendo aqui, olhando pela janela, Sim. uma chuvinha fraca, e isso deve ser a tônica do dia de hoje. Chuva no decorrer do dia, que lá no final podemos ter algum acumulado, aí, algum impacto, infelizmente, em algumas ruas, em algumas cidades aqui do Distrito Federal. Muito bem. Olívio, a gente precisa encerrar, mas antes disso, choveu em Brasília mais do que em todo o país nas últimas 24 horas, é isso? Isso, na verdade foi ontem, né? Ontem. Na verdade não foi na cidade de Brasília, foi na cidade ali, na região de Planaltina, águas emendadas na nossa estação ali, Certo. nessa região, choveu 137 milímetros, ponto 4. É muita chuva para 24 horas, tá? E das estações do Instituto Nacional de Meteorologia espalhadas pelo Brasil, foi o maior volume de chuva das nossas estações, ficando aí na frente de Turiaçu e aqui
Turiaçu, lá no Maranhão, e Tangará da Serra, uma cidade aqui do Mato Grosso. Então ontem, né, tivemos aí nas nossas estações o maior volume de registrado nas últimas 24 horas no dia de ontem. Muito bem. Olívio Bahia sempre com muita gentileza, esclarecimentos aqui para a nossa audiência. Muito obrigado, uma excelente quarta-feira e até uma próxima oportunidade, Olívio. A gente que agradece, um bom dia a todos. Até mais. Até mais, 7h54.